Então, porque quando a gente tenta juntar tesouros aqui na Terra, percebe que a gente que tem que cuidar deles. Mas se você fizer de Deus o seu tesouro, Ele que cuidará de você. Porque se a gente junta tesouro aqui, a gente que tem que cuidar. Isso vale pra qualquer coisa, irmão. A gente junta tesouro aqui, a gente que tem que cuidar. Mas se você fizer de Deus o seu tesouro, tudo isso será acrescentado a você. E Ele cuidará de você. Não estou dizendo que é errado, não. Mas se você buscar primeiro o reino de Deus, como diz aqui o versículo, calma aí. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas se você buscar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas. Porque Deus vai ser o seu maior tesouro. E voltando um pouquinho aqui para trás, aqui diz, em Mateus 6, não ajuntai tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consume, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Como assim? Tesouro, qual está sendo o seu tesouro hoje? Está sendo Deus ou mundo? Porque todas essas coisas serão acrescentadas. Talvez você está pedindo a Deus uma coisa, mas aí você se preocupa tanto, você fica tanto preocupado que você está fazendo aquilo do seu tesouro. Talvez você fica tanto em um negócio que você faz aquilo do seu tesouro. Eu não tô falando que você pede a Deus pra te prosperar, é errado, não. Mas talvez você tá querendo tanto isso que tá sendo seu tesouro, em vez de Deus. Porque se Deus é o seu tesouro, todas essas coisas serão acrescentadas. E aqui, irmão, na Bíblia, o coração é muito representado como pensamentos. O coração é muito representado como pensamentos. Porque onde tiver o seu coração, ele estará os seus pensamentos. Agora pense comigo, qual está sendo o seu tesouro hoje? O seu tesouro que você está se preocupando aos pensamentos. Eu estou me preocupando é porque meus pensamentos estão nisso. E onde estão os seus pensamentos hoje? Se você fizer de Deus o seu tesouro, os seus pensamentos estarão descansados nele. E não haverá aflição que trará desespero para nós, se a gente fizer de Deus o nosso tesouro. Porque aqui a traça e as ferrugens tudo consome, os ladrões roubam e minam. Você percebe que nos tesouros da terra, a gente que tem que cuidar. Eu não estou dizendo que Deus dá pra gente cuidar, sim, mas se a gente fizer Deus o nosso tesouro, Ele cuida da gente. Ele acrescentará tudo que você está pedindo para Ele. Mas busque primeiro Ele. Tá entendendo? Faz de Deus o seu tesouro. Coloque seus pensamentos nele. Bote no princípio, irmão. Pega aqui a Bíblia e começa. No Novo Testamento, começa a ler. Às vezes a gente... Será que você sabe tanto assim da Bíblia? Você sabe tanto assim de Deus? Ainda que nós lêssemos a Bíblia todos os dias, a gente não conseguiria saber do que é só as palavras dele. A complexidade do amor de Deus, irmão. Tá entendendo? Então, faça de Deus o seu tesouro. Porque onde tiver o seu tesouro, os seus pensamentos estarão lá. E às vezes Deus dá um propósito pra gente. Por exemplo, Deus vai nos usar. Tá, Deus vai nos usar. Ele que vai nos usar. Então, por que você está tão preocupado assim? Por que você está tão preocupado criando obstáculo ou criando dificuldade, preocupação? Isso é Deus que vai fazer. Eu vou te usar. E se Deus vai te usar, Ele que vai usar, Ele que vai fazer, irmão. E ninguém impedirá. Ninguém impedirá. E quando Ele fala, eu vou te usar, talvez você saiba ou não sabe, mas Ele que vai te usar, irmão. Tá entendendo? Ele que vai te usar. Então faça de Deus o seu tesouro e descanse seus pensamentos nele. Pega a Bíblia aqui, começa. Mateus 1. Começa que você vai... Irmão, às vezes a gente fica tão preocupado, tão perdido nos nossos pensamentos aqui na Terra, que a gente acaba esquecendo de voltar ao início. O início, irmão. Porque quando a gente afasta de Deus,
é aos pouquinhos, não é de repente. Quando a gente busca os tesouros da terra, é em pouquinho. E não é de repente, ah, tá aqui. Não, é o pouquinho. Você vai se preocupando, aí você vai se preocupando ainda mais, aí você vai ficar triste, ansioso. Aos pouquinhos que você vai juntando tesouro aqui na terra. Mas se você fizer de Deus o seu tesouro, todas essas coisas serão acrescentadas, irmão. Então descanse seus pensamentos nele. Descanse, eu não sei o que você está passando. Talvez você, a situação, talvez você está nas três esferas, na espiritual, familiar e financeira, não está muito boa. Mas se você fizer de Deus o seu tesouro, porque se olhar, irmão, é tudo passageiro. Mas se você fizer de Deus o seu tesouro, todas essas coisas serão acrescentadas. Então não se preocupe. Não se preocupe, irmão. Deus quer, Ele vai nos usar. Ele vai nos usar. E ninguém vai impedir isso. Então, por que você preocupa tanto se Ele vai te usar? Se permita ser usado por Deus. Por que você se preocupa tanto com o que Deus vai te usar? Ele vai te usar sim. A gente não vai ver o final do caminho. Mas Deus vai mostrar os passos pra gente dar. Os passos pra gente caminhar. Ele só vai deixar, só vai mostrar pra nós um passo, depois um outro passo, depois um outro passo. Mas depois que você pisar, irmão, porque Deus coloca uma ponte. Imagina uma ponte que não há ponte. Imagina um penhasco não, aqui e aqui. Não tem uma ponte aqui. E Deus falou que você vai passar pro outro lado. Então pise, irmão. Tá esperando criar uma ponte para você pisar? Confie em Deus. E cada passo que você der, vai surgindo um degrau no seu pé. Cada passo que você pisar, que Ele te falou que vai colocar no outro lado. Cada passo que você pisar, vai aparecer, e você pisar no outro, vai aparecer degraus. A gente precisamos fazer de Deus o nosso tesouro. Descansar nele. Descansar nele. Eu não tô falando que é errado a gente ter coisas, mas se você fizer, irmão, assim lá por volta de Jonas, não, por Jó, lá por volta de Jó, lá fala: Jó, se você fizer de Deus o seu maior tesouro, não, se a prata, se o ouro mais puro não tiver valor, nem a prata mais preciosa não tiver valor, então Deus será o seu ouro mais puro. Então faça de Deus seu tesouro, irmão. Eu tô falando que é errado, não, mas eu tenho um sonho, entrega pra Ele, Ele vai te guiar. Você vai ter que pisar também pra Ele colocar uma ponte de baixo. Mas não se preocupe, irmão. Não se preocupe, se entrega a Deus. Se entrega, Ele quer você, irmão. Não é o que você pode fazer. Porque se Deus quisesse o que a gente pudesse fazer, não, irmão. Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele pode fazer o que Ele quiser, irmão. Não é sobre o que a gente fazemos, mas se o que a gente fazemos, o que a gente faz, o que não faz, a gente se entrega para Ele. A gente faz Ele no nosso tesouro. E Ele estará nossos pensamentos, descansando em Deus. Então esse foi o vídeo. Se fala no seu coração e fala nessa situação que você está passando, que talvez você está triste, ou que talvez já não está mais fazendo sentido. Lembre-se disso, não ignore essa palavra. E compartilhe com alguém, se inscreva nesse canal e curte esse vídeo. Porque da mesma forma que Deus quer que esse vídeo chegasse até você, Ele quer que chegue mais pessoas e não impedirá de chegar nelas. Assim como não impediu de chegar em você. Mas se inscreva nesse canal para que esse vídeo se espalhe através do YouTube. E acabe chegando em mais pessoas. E que Deus te abençoe.